Obrigado pela apresentação, foi excelente. Eu tenho algumas perguntas, vou tentar resumir. Eu ia me focar mais em qual é o teu termômetro. Qual é? Termômetro. O seu termômetro aqui em Angola, em Luanda em particular, Angola, em relação ao ransomware. Quais são as principais vias de infecção e quais são as práticas que as empresas têm tido? Nós temos visto, por exemplo, casos que eu tenho domínio, que eu conheci recentemente, já há algum tempo. O mais caricato foi da Sonangol, ficou uma semana sem sistemas. E eu recentemente, acho que menos de 50 ou 60 dias, foi também o BPC de novo. Mesmo o ano passado, quando o novo PCA assumiu, ele disse que um dos problemas do banco era o IT, era a informática. E recentemente tiveram outro ataque que resultou aqueles milhões, todos aqueles roubos. Então, eu queria ter ouvido de si também o que é que você, qual é o seu tema, por que as empresas continuam a ter esse tipo de problemas? E no mundo atual, empresas dessa dimensão, com mais de 10, 20, 50 mil trabalhadores, só na Angola é o PIB da Angola praticamente. O que é que falta para isso não acontecer lá? Supostos fake news, que não têm TV, que não fazem backups e depois vieram desmentir. Então, no seu ponto de vista, o que é que acha? E o último, se conhece alguma empresa aqui que pagou ransomware e recuperou os dados? Bem, obrigado pela pergunta. Primeiramente perguntou sobre o meu parecer quanto às empresas e qual é o meu contributo que tenho dado, certo? Se eu conheço as empresas que sofreram já esse tipo de ataque. Na verdade, sim, conheço através da empresa ou da Tremp, que algumas vezes nós fomos chamados para intervir no caso, e muitas das vezes é que eu já citei aqui, por isso é que eu frisei que é necessário nós conhecer a nossa infraestrutura. É necessário sabermos, a principal coisa é conhecermos a nossa infraestrutura, as nossas debilidades. E, a seguir, saber ou termos planos que já foram que eu já abordei aqui, o plano de resposta a incidente, ter um time de facto, porque hoje nós vemos em muitas organizações, deparamos com muitas organizações que as pessoas são muito teóricos. As pessoas dizem todos que são analistas de cibersegurança. Quase todos. Mas, de facto, na parte prática, falham bastante, não conseguem dar resposta de facto. E muitas organizações, o que falha é o quê? É que não fazem o acompanhamento do que entra e o que sai nas suas redes, né? Nós não introduzimos sistemas de facto para dar resposta ou para identificar os problemas. Nós temos um computador, por exemplo, sem nenhuma ferramenta. Nós achamos que são a parte dos diretores que têm que introduzir, mas não. Muitas das vezes são ferramentas que eu até disse são todas elas open source, que não são aplicadas. E então, para trabalhar a informação, analisar os logs, exige bastante do analista e nós não temos pessoa para tal. Sim, o ponto de situação do país em Angola, em termos de ransomware, qual é o ponto de situação? Bem, sinceramente, eu sou mais técnico, não faço a visão toda, como é que está Angola, porque Luanda é uma coisa, Angola é um conjunto de províncias, né? Eu não sei, estamos a falar de Luanda, estamos a falar do país completo. Então, há casos que não são reportados, principalmente por questões de reputação da própria empresa, não são reportadas. Nós, Tremp, fizemos várias intervenções e encaramos muitos problemas disso. Obrigado. Vamos passar para a questão seguinte. Faz favor. Já agora aproveito para parabenizar o palestrante Nelson Francisco, conforme o tema foi apresentado. Agora há pouco falou sobre o hacker ético e dizia que a função do hacker ético é de prevenir eventuais ataques e encontrar vulnerabilidades dentro do sistema.
No primeiro slide, mostrou dois elementos que me chamou bastante atenção, o blue e o red. O blue e o red, será que fazem parte, ou são elementos que fazem parte do grupo de hackers éticos ou dos crackers, que são os ofensivos? A segunda é, qual é a importância que um hacker tem, o hacker ético nesse caso, para a evolução da computação? A terceira é, um hacker trabalha com a inteligência artificial ou dentro da inteligência de ameaças? Se sim, por favor, diria como é que esse processo funciona na prática. Obrigado. São Francisco, Bem, faz favor. são tantas perguntas que eu captei algumas só. A princípio falou do Blue e o Red Team. Numa organização é necessário, se nós vamos defender a nossa infraestrutura, nós devemos ter também comportamento dos criminosos. Mesmo na polícia é assim. Sabemos como é que eles vão nos atacar para nós sabermos defender. E aí está a distinção dos hackers blue, que são os que fazem segurança na vertente defensiva, os reds, que são defensores, mas na vertente ofensiva. Esse time dos reds vão simular a rede de forma de um criminoso. E os blues vão defender de formas defensores. Bem, os hackers, na verdade, nós é que temos uma má visão dos hackers, né? O hacker é um conjunto de grupos. Tem uns pretos, tem uns laranjas, tem uns brancos. Mas, na verdade, o hacker é uma pessoa que tem certa habilidade, né? Tem criatividade, entende de ferramenta e consegue manipular a informação ou o sistema. Tem habilidades de redes, tem habilidades de programação e eles apenas são usados para salvaguardar a infraestrutura. Os hackers são feitos com uma têm um skill ou têm habilidades de defesa e manipular. Nós somos para entender a infraestrutura e saber até que ponto a estrutura está capaz de sofrer um ataque dos hackers negros, ou black nesse caso. Muito bem, vamos passar para a pergunta a seguir. Faz favor, vamos fazer perguntas sucintas, diretas. Estamos pressionados mesmo pelo tempo. Eu disse aqui há pouco, desculpa pela espera, nós temos a felicidade de termos os preletores aqui conosco e o networking pode ajudar-nos a resolver questões mais substanciais. Faz favor, disponha. Obrigada. Pegando aqui no tema da inteligência artificial, eu queria perceber até que ponto é que a inteligência artificial não veio tornar exponenciais este tipo de ataques de ransomware e não veio dar aos hackers um instrumento ainda mais sofisticado para eles terem uma compreensão mais abrangente das redes e das infraestruturas, não é? Portanto, nós estamos sempre a falar dos benefícios da inteligência artificial, mas também nos esquecemos dos perigos da inteligência artificial. E eu queria saber a sua perspectiva sobre esta matéria. Bem, quando há uma evolução, também carrega as suas vulnerabilidades, também carrega os seus déficits, né? E melhor do que o ser humano para entendê-los e tentar carregar do seu lado a coisa positiva. No caso, falou dos hackers, como eu já abordei a colega que falou há pouco tempo, é que hackers são pessoas com habilidades. Eles usam as ferramentas expostas, às vezes, muitas das vezes open source. Nós, time de segurança, também temos as mesmas ferramentas, usamos as mesmas ferramentas. Então, é um desafio entre
os que atacam e os que defendem. Os que defendem têm de ser mais acima, porque é a companhia ou a organização, o nome da companhia, no caso, né? Ou o sistema, é o ativo que eles devem salvaguardar. Então, com as ferramentas, as mesmas ferramentas que os hackers criminosos usam, são as mesmas ferramentas que nós, hackers éticos, também usamos. Só com visões diferentes. Um para o crime, o outro para a defesa. Ok. Eu vou fechar com uma pergunta aqui na sala, com outra online, e para passarmos à fase seguinte. Afonso Pedro online, vamos dar primazia aos participantes que estão online, porque tem havido pouca possibilidade para eles. Afonso Pedro, disponha, por favor. Boa, aproveitando o tempo. São duas questões para fazer. Uma é, uma vez infectado pelo ransomware, eu queria saber se devemos nós fazer o pagamento desse resgate, visto que não temos, como é que eu posso dizer, uma garantia do lado deles que eles vão cumprir, nos dando as informações de forma desencriptadas. A segunda questão é, como é que eu posso fazer, ou há uma forma de eu fazer engenharia reversa neste malware que me dá acesso à chave de desencriptação para eu mesmo desencriptar os dados sem ter que fazer esse pagamento? Obrigado. Bem, a primeira pergunta disse que se paga-se ou não paga-se, nesse caso, né? Uhum. Bem, o pagamento da ransomware vai depender da estrutura, nesse caso. Como eles mesmos já disse, não há garantias que se vai voltar os dados na normalidade. Eu não pagaria, mas, nesse caso, eu teria que ter backup. Sei que eu tenho um backup, então não adianta eu pagar. Agora, se eu não tenho backup, tem que medir o ativo a perder. Vale a pena o valor do pagamento ou vale a pena eu ficar sem a informação? Sem a informação, perco mais. Tem que se fazer balanceamento nesse caso. Se eu pagar, já sei que não tenho todas as garantias, mas o meu ativo vale quanto? E a segunda pergunta falou sobre... Bem, espero transmitir fielmente a segunda pergunta deles. Em que medida a engenharia reversa poderia prevenir? Sim, existem ferramentas hoje no mercado que podem, dependendo do tipo de ransomware, os ransomware são vários. E eu acho que o nosso colega Hélio Pereira, que faz perícia, sabe os melhores, mas eu posso aqui adiantar que existem sim várias ferramentas que facilitam, que ajudam na busca da encriptação, saber o tipo de algoritmo foi usado. Pode ser até um ransomware fraco, que o comprimento da password não é, ou é daquelas passwords, ou o comprimento do algoritmo é um algoritmo já antigo, e então a possibilidade de rever o processo de engenharia reversa seja facilitado num conjunto de ferramentas que existem, e às vezes até as ferramentas estão open source, muitas delas, mas eu acho que o colega Hélio tem melhor base sobre isso, que faz perícias digitais. Obrigado pela oportunidade, Nelson, também estamos agradecidos pela apresentação. A minha questão é muito simples, né? Falou aí do pentest, né? Temos visto muitas instituições, tanto instituições privadas e públicas, que fazem implementações de infraestrutura de redes e sistemas, mas não passam por um processo de pentest. E às vezes não conseguem avaliar o nível de vulnerabilidade que eles têm. Dado que o Nelson tem feito auditoria a essas instituições, qual é o nível de atividade já realizado em várias empresas e como é que avalia, né,
em termos estruturais, essas empresas na quais fizeram estes tipos de consultorias? Bem, eu não posso estar aqui a divulgar as empresas na qual eu fiz ou fizemos consultoria, mas nós encaramos ou deparamos com muitas empresas que muitas das vezes têm mecanismo de segurança com um nível muito baixo, muito reduzido. Nós muitas das vezes até encaramos empresas ou organizações que nem sequer têm um documento de política de segurança da informação, que é a principal coisa numa organização, e encaramos várias ferramentas instaladas nos sistemas, vários serviços a correrem sem necessidade, várias portas abertas sem necessidade. Um mundo... E nós temos nossas recomendações quanto às portas abertas, quanto os serviços, quanto o nível do usuário também é necessário, porque há organizações, principalmente, existem excesso de privilégio para muitos administradores, que isso pode perigar a própria organização. Há certos administradores que têm 2, 3 contas numa só organização. Encaramos várias debilidades, na verdade, e o pentest ajuda a identificar em que nível a organização se encontra. Nelson Francisco, muito obrigado, parabéns. Salva de palmas para Nelson Francisco, por favor.